Bom dia, nós cumprimentamos a todos os juvenis com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por essa manhã. Nós estamos muito felizes em estudarmos juntos mais uma escola bíblica dominical da Marcas do Evangelho. E para quem não me conhece, o meu nome é Davidson e hoje gostaria que os irmãos se apresentassem, amém? Quero cumprimentar a todos, nossos juvenis com a paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa nos conduzir nesta lição. Nós estamos hoje com um tema, como os demais, de suma importância, cujo o tema é cuidado com o ego e suas ambições. É a nossa lição, ao qual vamos estar tratando sobre esse assunto. Tem aqui ao meu lado aqui a Esther, que é a minha filha. Ela vai estar, estou tendo a honra de ter ela conosco aqui, e ela vai estar participando conosco nesta noite. Paz do Senhor, juvenis, me chamo Nayara e é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Amém, glória a Deus. Joseli, faz uma oração, presbítero, para a gente poder iniciar. Vamos orar então para a gente iniciar? Eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, nos orienta, nos guia. Senhor, usa, meu Pai, a vida do Davidson, a sua esposa, minha filha. Nos conduza, Senhor, sob a orientação do Teu Espírito Santo, para falar aos corações daqueles dos juvenis que estão nos ouvindo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje, dia 17 de setembro, lição 12 da Escola Bíblica Dominical dos Juvenis, com o tema Cuidado com o Ego e Suas Ambições. Nós estamos estudando a revista dos Juvenis, conhecendo os fundamentos da fé cristã, nas epístolas gerais. Glória a Deus por essa manhã, glória a Deus por cada um que está participando conosco. Nós gostaríamos de conhecer os visitantes. Você que está me visitando hoje, você é muito bem-vindo. Gostaria que você marque a sua presença no chat, se apresente. Nós queremos te conhecer, tá? Fique à vontade. Tenho certeza que nessa manhã o Senhor Deus vai dar uma grande bênção à sua vida que nos visita nessa manhã. Amém? Também eu gostaria de fazer um convite a todos os juvenis para que vocês peguem a sua revista, a sua Bíblia. Pegue uma caneta para você fazer ali as anotações, marque a sua presença no chat, é muito importante também que eles possam curtir a aula, compartilhar, aproveita esse momento para propagar o reino de Deus, para que você seja uma bênção, um instrumento de Deus, para levar a palavra de Deus a outros nessa manhã, amém? Eu tenho certeza que Deus vai ministrar os nossos corações. Fique conosco até o final dessa aula, porque o poder do Senhor vai alcançar cada um que está assistindo. Amém? Gostaria de pedir a Esther para fazer a leitura do texto áureo. Paz do Senhor, eu vou estar fazendo a leitura do texto áureo. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como andas tu na tua verdade. 3 João 3. Glória a Deus. Também vamos ter participação de juvenis fazendo a leitura bíblica em classe. Amanda, por favor. A paz do Senhor, juvenis. Estamos aqui nessa manhã para fazer a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em 3 João 1, que diz: O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, os quais, em presença da igreja, testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Tem escrito à igreja, mas Diotrefes, que procura ter entre eles o primado,
não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o que é mal, mas o que é bom. Quem fazes o bem é de Deus, mas quem fazes o mal não tem visto a Deus. E é isso, juvenis. Muito obrigada pela participação e vamos à aula. Vamos agora também aos objetivos da nossa aula. Jocely, por favor. Então, nós temos 3 objetivos nessa lição, que é explicar o contexto da epístola, conhecer as características de um fiel e obediente cristão e enfatizar a luta contra a rebeldia e o sentimento egoísta. Como explicar sobre a carta de João, né, é importante a gente frisar que essa carta foi endereçada a Gaio, um cristão fiel, provavelmente pertencente a uma das igrejas da Ásia Menor, assim como as demais epístolas de João, que foi escrita de Éfeso. Também essa carta de 3ª João foi escrita de lá, como diz a nossa lição, por volta do ano 90 depois de Cristo. Gaio era um dos muitos cristãos dedicados que graciosamente acolhiam e auxiliava ministros viajantes e esses cujos ministros, né, eram de confiança e muitos deles, com toda certeza, eram enviados pelo próprio João. Em contrapartida, a gente vai entender, né, a lição está com a preocupação de explicar que havia um homem que, em razão de sua ambição soberba, chamado Diótrefes, resistia com arrogância à autoridade de João e recusava hospedar esses viajantes, esses ministros. A lição vai nos trazer o conhecimento, né, que o objetivo é conhecer, né, que a vida de Gaio era um exemplo de trabalho, obediência, amor ao próximo, e ele era um homem submisso à sua liderança, ou seja, João. Em contrapartida, também vamos conhecer que Diótrefes era um homem totalmente contrário a essas virtudes, né, de fidelidade. Por fim, precisamos enfatizar, a lição vai enfatizar, que existe uma luta dentro de nós o tempo todo, ao qual precisamos vencer a rebeldia e o sentimento egoísta. Glória a Deus. Então, essa manhã nós vamos estar estudando a 3ª epístola de João. Né? E vamos ter um foco com cuidado com o ego e as suas ambições. Sim. Tenho certeza que Deus vai dar uma grande bênção. Se você, Júnior, tiver alguma dúvida, algum comentário, escreva no chat. Estamos aqui para participar com os irmãos. Amém? Lá, glória a Deus. Vamos lá no tópico 1. Observem bem, nos primeiros séculos da era cristã, ministros itinerantes da igreja viajavam de cidade em cidade, sendo comumente sustentado pelos crentes que os acolhiam em casa e o ajudava nas suas despesas e também viagem. A gente vê isso na 3ª carta de João, né, que é no versículo 5, 8, isso fica claro. Gaio era um dos muitos cristãos dedicados que graciosamente acolhiam os viajantes e auxiliavam em suas despesas de viagem. João escreveu para dar testemunho de Gaio pela sua fiel hospitalidade e a ajuda prestada aos fiéis obreiros e viajantes. E para fazer uma advertência, ele também escreve com esse propósito, para fazer uma advertência indireta ao arrogante Diótrefes e para preparar o caminho da sua visita pessoal. João tinha a intenção de visitar esta igreja, né, e ele já escreve uma carta fazendo essas observações. É interessante notar que, se fôssemos dar um título à carta de João, né, nós temos o nosso tema da nossa lição, mas como está centrada na carta de João, 3ª João, poderíamos dar o seguinte título: Construtores
e destruidores da igreja. Nós vemos isso claramente na carta de João ali, né? Construtores e destruidores da igreja. Esta manhã precisamos perguntar e ver o que nós estamos vendo, o que nós temos visto como exemplo e o que nós estamos seguindo como bom exemplo. Pessoas que estão dando realmente bom exemplo para edificar a igreja ou para destruir a obra de Deus, ou seja, para, em vez de estar somando, estar fazendo um desserviço à obra de Deus, como é o caso desse obreiro aqui, esse mau obreiro, cujo nome era Diotrefes. Entendi. Então o juvenil tem que ficar ligado no seguinte: no reino de Deus, na igreja, eu estou construindo ou estou destruindo? Então esse vai ser o foco que a gente vai estar trabalhando durante a lição. Amém. Glória a Deus. A carta de João deixa isso claro para nós, né? Inclusive, eu quero ressaltar que o versículo 9 de João, ele afirma ter escrito uma carta anteriormente à igreja, talvez sobre o tema da hospitalidade. Mas essa carta não chegou, ou chegou, e Diotrefes nunca leu essa carta para a igreja, porque ele rejeitava a autoridade de João. Não obstante, né, essa carta ter chegado, tudo indica que chegou nas mãos de Demétrio, que era um obreiro também que João testemunhava dele, né? Mas tudo indica também que o Diotrefes não permitiu que essa carta foi lida, né? E por fim ela se perdeu. Algo assim. Essas são evidências, são fortes, né, do que isso realmente aconteceu. Okay? Aí observe bem. O título da nossa lição é Cuidado com o ego e suas ambições. Você está falando, né? Suas ambições. O que o ego gera? Né? Eu gostaria que a Esther lesse para nós o significado. O que significa a palavra ego? Bom, segundo a revista, o ego significa basicamente o eu. Esse é o significado do grego ego. Possuímos, enquanto seres humanos e pecadores, a tendência de sempre buscar, e alguns até a qualquer custo, a satisfação do próprio ego. Isso é o que chamamos de egoísmo e é extremamente perigoso. O egoísta revela, através de suas ações, a ganância, cobiça e idolatria, que significa endeusar, né, a si mesmo, acreditando que suas escolhas e preferências são superiores a tudo e a todos. O alerta bíblico é claro. Cuidado com o ego e suas ambições. Oremos para que o Senhor guarde nosso coração do egoísmo. Ok? Amém. Então, olha... Pode comentar, pode falar. Eu tinha dito só um amém, mas amém. Concordando, porque, de fato, o servo, ele tem que, o tempo todo, estar guardando o coração, submetendo a sua vida à palavra de Deus. E entender o que é o ego é muito importante. Né? A gente só vai conseguir vigiar onde não cair, se soubermos onde tem ali os desvios, as falhas. A gente fala, o que é ego? Né? Então foi muito boa a aplicação. Amém? Glória a Deus. É igual a Esther deixou claro aqui, né? O egoísta revela, através de suas ações, a ganância, a cobiça, a idolatria. Ou seja, ele pode se endeusar a si próprio, obras da carne, a qual as Escrituras diz, né? É o ego. Esse é o nosso desafio o tempo todo, porque, como diz as Escrituras, nosso coração ele é enganoso, ele é cruel. Você observe que hoje, atualmente, a gente se depara com expressões como você é o cara, você é fera, né? Isso tudo, simplesmente, em poucas palavras, só serve para o nosso ego. A gente precisa tomar cuidado com isso. E eu vejo muitas pessoas, às vezes, ouvindo isso e ficar, nossa, bom, eu sou o cara mesmo. Eu sou bom mesmo, eu sou bom mesmo, e tal, né? E
em vez de falar, não, isso aqui vamos pôr, se está relacionado ao trabalho, você fez, você é fera, você é o cara. Não, eu fiz isso aqui com a equipe, não, eu não fiz sozinho, fulano participou. Se não fosse ajuda, primeiramente, se não fosse ajuda de Deus, eu não teria feito, né? Houve aqui um grupo, houve uma participação, né? Isso não, dessa forma, em lugar de a gente estar se sentindo bem com aquilo ali, né? A gente participar, ver que Deus nos criou para que a gente viva em comunhão uns com os outros, e tudo que nós estamos fazendo juntos, construindo junto, edificando junto, e não só. Né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, que isso é uma forma do inimigo dar uma rasteira em nós, nos enganar, nosso coração nos enganar. Né? Então é isso, a gente precisa estar atento com essas coisas. Por muito que as pessoas estejam sendo sinceras, quem está falando, né, vai estar se dirigindo a você, né, vai estar sendo sincera. Não, mas quem está ouvindo precisa guardar o seu coração, tomar cuidado com isso. Okay? Nem estava aqui na lição, só fazer um breve comentário. Hoje em dia, a psicologia louva muito a autoestima, né? Sim. A autoestima ela é importante, mas a idolatria que está havendo em cima disso leva ao pecado. Ao pecado. Né? Porque tudo de bom em nós é o Senhor Jesus. É isso aí. Que está em nós. Então, assim, tem que ter um limite. Se você não tem uma estima cuidada, você é uma pessoa insegura. Mas se você louva isso em você, idolatra isso em você, é um perigo, é pecaminoso. Então tem que ter um equilíbrio. Né? Muito bem, muito bom, ótimo. Amém. E você vê, né? O mundo é assim, funciona assim. Quem não tem a direção do Espírito Santo funciona assim. Os mesmos que te elogia, os mesmos que falam, você é, cara, você é o mesmo que quando você cometer uma pequena falha, é o que te vai crucificar. Você entendeu? Então a gente precisa estar vigilante com essas coisas, né? Pode falar. Sobre tudo isso, tem que a palavra de Paulo: Cristo em vós, esperança da glória. Né? Então, que Cristo possa ser o nosso parâmetro, ser o nosso exemplo, né? Que cada juvenil tenha a segurança que você tem Cristo com você. Né? E sempre guardando no coração. Né? Receber elogio não é ruim. O ruim é quando você se alimenta desse elogio para querer sobrepor ao próximo. Pelo contrário, você deve amar o próximo e juntos, com humildade, sempre somando, não é isso? Sim, Glória a Deus. Não se achando melhor, né? Isso, somando. Exatamente. E muitas vezes essas coisas só vai nos comprometer mais ainda. Isso aí. Só vai nos comprometer mais ainda. Até porque eu, assim, na minha experiência de vida, o verdadeiro amigo, ele te elogia, mas ele te corrige também. Exatamente. Então, se você tem um amigo que ele só te elogia, corre. Porque é difícil você fazer uma crítica. Uma crítica porque você não sabe se vai ser aceito. Então, aquela pessoa que só te elogia, que só te coloca para cima, tem alguma coisa esquisita ali. Amém. Glória a Deus. Então, eu tenho uma pergunta. Amém. Dentre os personagens que são citados na carta de João, quais são os mais importantes e o que eles nos ensinam? Ou seja, quais são os personagens, né, que aparecem na carta de João? Gaio, né, o Diótrefes e o Demétrio. Né? A gente observa que a gente vai aprender que a vida de Gaio é um exemplo para a vida cristã, né, de piedade, de obediência, né? E Diótrefes, o contrário dele, como já deixei isso, né, falei um pouco sobre isso na introdução. Ele é aquela pessoa que está fazendo desserviço à obra de Deus, é um mau exemplo, né? E Demétrio é aquele homem que nos ensina que mesmo diante de murmuração, mesmo diante de alguém que está dando um mau exemplo, mesmo diante de alguém que está murmurando, está resistindo à autoridade pastoral, ele é aquele homem que não se corrompe. Ele é aquele cristão que não se deixa levar, né? E está ali lutando em favor da obra de Deus e respeitando a sua liderança. Amém. Perfeito.
Glória a Deus. Então agora vamos ao tópico 2. O tópico 2 da revista diz: o cristão verdadeiro. Tópico 2.1, fiel em tudo. E tópico 2.2, ama indistintamente. Glória a Deus. Sobre esse ponto, sobre ser um cristão verdadeiro, nós temos aqui um exemplo maravilhoso que nós estamos falando, né, que é o irmão Gaio. O apóstolo Paulo, ele faz elogio a Gaio, dizendo que ele era fiel em tudo. Veja, parece algo, né? Colocou Gaio no patamar muito alto, porque ele é fiel em tudo. Mas o apóstolo estava dizendo que ele não cometia pecado, mas que Gaio, ele tomou uma decisão de ser um cristão de verdade. Isso quer dizer que ele procurava com todas as suas energias fazer a vontade de Deus. E mais, ele não era apenas assim, bem intencionado, mas as suas atitudes eram apropriadas, né? Ele tinha uma vida, um testemunho de servo, né? Ele era um homem sincero, ele era cauteloso para não gerar escândalos ao evangelho. Ele nunca dividia os irmãos, falando, não, você não vem para cá, né? não trazia contendas. Não, ele somava os irmãos. Ele transmitia o amor de Cristo, somando, trazendo as pessoas para perto. E isso é uma conduta de um servo de Deus, de um cristão verdadeiro, né? No começo da aula até comentou que na igreja, no primeiro século, os cristãos, eles faziam trabalhos missionários. Então os missionários viajavam em cidade muito sem recurso, né? Até mesmo pelo mandato de Cristo. Cristo mandou ir anunciar, sabendo que o próprio Deus, o próprio Cristo, estaria provendo os recursos. E como que vem esse recurso? Por meio dos cristãos. Então Gaio, ele era um desses cristãos fiel ao Senhor, né? Ele estava sempre pronto a auxiliar os bons obreiros, né? Ele acolhia os irmãos, mandava recursos, né? Supria suas despesas, né? Independente se era judeu ou estrangeiro. A preocupação dele era a seguinte: era um servo de Deus fiel, então ele recebia em sua casa, ele ajudava. Ele tinha, de fato, um testemunho, um padrão cristão que glorificava a Deus em todo o tempo. Amém? Você quer fazer um comentário sobre esse ponto, Nayara? Então, sabe o que eu achei interessante? Que naquela época não tinha internet, não tinha telefone, não tinha redes sociais, e o testemunho de Gaio chegou a João. Como é importante o nosso testemunho, né? Ele chega. E se antigamente chegava, e hoje em dia chega numa velocidade muito maior. E aí eu paro e penso, como tem sido o nosso testemunho? Como tem sido o testemunho de vocês, juvenis? O que vocês têm postado? Vocês têm usado as redes sociais de vocês para evangelizar, para falar do amor do Senhor? Porque hoje em dia está muito fácil, né? Ali na sua mão você tem o Instagram, e não que seja errado, mas as nossas redes sociais têm que glorificar o Senhor também. Tudo que a gente faz tem que glorificar o Senhor. A foto que você posta, a roupa que você usa, o que tem dito sobre você. É um desafio, porque às vezes a gente vai fazendo, vai postando e esquece que tem muita gente vendo. Então é uma ferramenta muito boa, se você souber usar, né? Exatamente. Ser um cristão verdadeiro é ser um cristão semelhante a Cristo, ser pequenos Cristo, ser um imitador de Cristo. Então que as nossas redes sociais sirvam de testemunho de que nós somos servos do Senhor, das nossas vidas diante do Senhor, já que é tão usada, né? E eu tenho filhos jovens e assim tá o tempo todo conectado. Então vamos usar isso que a gente está usando o tempo todo para disseminar o reino, para falar do Senhor Jesus, né? Eu mesmo gosto de foto, gosto de Instagram e me vigio o tempo todo, porque aquilo ali tem que servir para falar de Jesus. Nós somos a carta de Cristo, né? A nossa vida tem que ser um testemunho. Então, vamos usar nossas redes sociais? Vamos. Mas vamos usar
para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. E nesse sentido, nós temos uma pergunta da Camila Costa para você, Nayara. Amém? A paz do Senhor, Juvenis, bom dia. Meu nome é Camila e hoje eu tenho uma pergunta para a irmã Nayara. Irmã Nayara, de que maneira devo amar ao próximo de forma que agrade e honre ao Senhor? Princesa, muito obrigada pela sua participação e vamos responder, né? De que maneira devo amar o próximo de forma que agrade e honre ao Senhor? Olhando o contexto, né, ali no livro, amar sem fazer acepções de pessoa. Não é fácil, né? Porque a gente tem a tendência de gostar, de amar aquelas pessoas com qual nós temos afinidade. Mas não é isso que o Senhor Jesus tem nos ensinado. A gente deve amar sem olhar, né? Às vezes é fácil amar aquela pessoa que conversa bem, que se veste bem, mas não é isso que o Senhor tem para nós. Isso, né, gera... O diabo, ele é muito astuto. Então, isso tem sido usado até mesmo em ponto extremo para afastamento de pessoas, muito no meio de jovens mesmo, o famoso bullying, né? Então, assim, de toda a brecha que nós damos, inclusive nessa acepção de pessoas, o diabo se aproveita. A gente tem que ser muito cauteloso. Não é fácil. Não é fácil amar alguém que te irrita, alguém que não tem afinidade com você, não fala da mesma forma, mas é preciso. Em Tiago 2, capítulo 2, no versículo 1, eu vou pular aqui, mas só para a gente ter uma noção. Porque... versículo 2. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserte ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não fizeste juízes de maus pensamentos? Aí aqui no 8 fala, todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois condenados pela lei, como transgressores. Então, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Glória a Deus. Então, tópico 2, resumindo, um cristão verdadeiro, ele tem um testemunho de servo. Ele não só fala, mas ele cumpre o amor. Não é isso? Porque exatamente isso é ser um cristão, a essência do cristão. Né? Glória a Deus por isso. Amém. Amém? Agora vamos ao tópico seja, 3. Vamos lá? Deixa eu falar um pouco aqui do tópico 3 aqui. Né? Olha só o número 1, o que diz aqui? Sede pelo poder, a nossa lição. Né, que era o caso, a nossa lição está trazendo, era o caso daquele homem, o Diótrefes, né? Veja só, nosso ego, nosso orgulho, sempre vai querer aparecer. Isso é fruto da nossa natureza caída. Observamos que os discípulos incorreram nesse erro na presença do Senhor Jesus. Ou seja, não que hoje nós, quando caímos nesse erro, né, praticamos, não é que o Senhor Jesus não está presente, mas eu estou querendo dizer, a gente quer dizer o seguinte, que assim, o Senhor Jesus ali, presente com ele, caminhando em carne ali, né, ensinando eles o tempo todo, e eles se envolveram em graves problemas com a arrogância. Mateus capítulo 20, versículo 26, versículo 25 e 26 diz assim, então Jesus chamando para si disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Mas não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós ser grande, seja o vosso serviçal. Jesus aqui está... Jesus joga por terra toda a ideia, toda a concepção de que é do ser humano querer dominar. Que era o que os discípulos estavam discutindo ali, entre eles ali. Não, quem de nós vai ser o maior no reino dos céus?
né? Não, vai ser eu, vai ser você e tal. Porque isso é a natureza humana. Então Jesus vai olhar, e como ele era cardiognosco, né? Ele conhecia a intenção dos corações. Ele conhecia o que as pessoas tinham dentro de si, ou seja, como nos conhece o tempo todo, né? Então, vejam só, neste mundo, os que exercem autoridade e domínio são considerados grandes. Jesus explica isso. Jesus diz que no reino de Deus, a grandeza não será medida pelo domínio sobre os outros, mas pela dedicação das pessoas ao serviço do próximo, estando em conformidade com a sua palavra, com o Santo Evangelho. Então, é exatamente isso que ele nos mostra. Qual é o critério? Qual é o princípio? É esse, né? Exatamente esse. Tá, mas seria errado querer ou almejar algum cargo de liderança? Seria errado uma pessoa almejar um cargo de liderança na igreja, no caso, um cargo de liderança eclesiástica? Veja só, Paulo diz, né? Aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja, né? É pecado a pessoa desejar um cargo eclesiástico na igreja? Não. Agora, o que é pecado? Não é fazer isso de forma ambicioso, de forma egoísta, como é o tema da nossa lição. De forma que você não espera o tempo de Deus, de forma que você nunca serviu. A pessoa nunca serviu, nunca foi servo, nunca se submeteu a uma liderança e eles querem liderar. Isso é um grande problema. Você vê que o maior exemplo de servo é o nosso próprio Senhor Jesus. Então não tem problema nenhum das pessoas, Paulo diz, almejar um cargo, almejar fazer algo na igreja, estar em uma posição até mesmo de destaque. Desde que seja paciente, espere no Senhor, seja submisso aos vossos líderes, aprenda primeiro a servir, né? Que não era o caso desse moço aqui, ele estava passando por cima da autoridade de alguém, entendeu? Um ponto importante é o seguinte: quem deseja a liderança tem que entender qual é a base, qual é a motivação. O irmão leu agora há pouco em Mateus, o Senhor ensinando que o maior é quem serve. Então, quem está desejando eu quero ser o pastor da igreja, eu quero ser o missionário, o evangelista, o presbítero, o líder de alguma coisa. Tem que ter a consciência, você vai servir a todos esses. A base de tudo é o amor. Nós somos servos devedores, né? Então, nós ainda, sobre tudo que nós devemos ainda o amor. Então, é importante, sim, o jovem desejar isso. Você precisa querer isso. E eu oro para que o Espírito Santo possa gerar isso no coração de cada jovem, de cada juvenil, para que vocês possam ser cheios do Espírito Santo e que vocês tenham o desejo, sim, de liderar, de realizar a obra do Senhor, para fazer o reino avançar. Mas, sobretudo, hoje, vocês aprendam a ser liderados, que vocês aprendam a obedecer, que vocês aprendam a ser cristãos semelhante a Cristo, que se submeteu em tudo por amor. O amor é a base. Amém. Não é isso? Isso é muito importante, né? A pessoa ter sede para poder servir, né? Isso Paulo, como eu citei aqui, ele fala sobre isso, né? A gente só precisa estarmos atentos. O quê? O crente não deve procurar alcançar posições mais altas a fim de exercer autoridade e domínio. Pelo contrário, deve dedicar sua vida para ajudar os outros, especialmente na labuta pelo bem-estar da vida física, social e principalmente espiritual das pessoas. Sim. Esse é o que o Evangelho nos convoca para sermos. Se entrarmos por esses caminhos, como, por exemplo, orgulho e rebeldia, outros pecados também serão manifestos, como desrespeito às lideranças da igreja, aversão aos irmãos, sermos pessoas que não escutaremos a ninguém. É o que a soberba faz, é o que o ego faz, é o que
a pessoa que segue o seu coração, a sua soberba, né? Você observa, né? As Escrituras diz: a soberba precede a ruína. Provérbio, o grande sábio Salomão falou isso, né? A soberba precede a ruína. Você, juvenil, já parou para pensar o que isso realmente significa? Observe isso. A soberba precede a ruína. Vamos aqui materializar, vamos criar uma imagem aqui, né? O que o grande sábio Salomão está falando aqui? Quando a gente vê uma pessoa se ensoberbecendo, quando a gente vê uma pessoa na soberba, é natural você já ver na frente, você pode imaginar, tem um grande abismo, ela vai cair. É isso que a Bíblia está dizendo. A soberba precede a ruína. Antes da ruína, se a pessoa, você vai ver a soberba, então ela vai cair na ruína. O contrário disso, o próprio sábio Salomão vai dizer qual é o caminho certo, né? A humildade precede a honra. Quer ser humilde? Quer ser honrado? Se humilha. Se esvazia. Vamos procurar nos esvaziar de nós mesmos. Papai, né, papai é chato naquilo, papai é... Não, é seu pai. Olha, você não deveria nem abrir a boca. Vamos deixar isso quieto. A humildade precede a honra. Né? Ou seja, primeiro tem que ser humilde. Primeiro tem que se humilhar debaixo da potente mão do Senhor. E a seu tempo, olha o que a Bíblia diz, Ele vos exaltará. Eu quero até ressaltar aqui ainda, né? Interessante, né? Que todas as pessoas que eu conheci, dando muita ênfase aos seus ministérios, ou pessoas que falavam demais, que murmuravam demais, sempre foram pessoas vazias. Sempre foram pessoas que não tinham nada para poder apresentar. E nunca cresceram, nunca desenvolveram em de Deus. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, diácono, auxiliares, que eu conheci há anos atrás, né? E mesmo os últimos que eu tenho acompanhado, se ele é murmurador, ele não vai, no geral, ele não vai parar em igreja nenhuma. Ele vai viver ali e aqui. E se ele é um obreiro, se ele não ficar em casa, que na cabeça dele ele está sendo cristão em casa, porque igreja nenhuma serve para ele, viu? Se ele não fizer isso, ele vai abrir uma igreja para ele. Ele vai abrir uma igreja para ele. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque essas coisas matam. As pessoas estão na igreja, mas nada está bom para ele, nada serve. Então tomamos cuidado, porque o orgulho, a soberba, a falta de submissão é um problema sério. Ok? Então, cuidado com a sede pelo poder. Cuidado em querer ter a primazia nas coisas espirituais de forma competitiva e rebelde. Tomamos esse cuidado. Vamos lá, David? Fala um pouco para nós, David, sobre o tópico 4. Amém. Tópico 4 diz: conselhos e conceito. 4.1, não seguir o mal. 4.2, quem faz o bem é de Deus. Irmãos, no tópico há conselhos e conceitos para não seguir o mal. E João ensina exatamente isso na epístola. Quem faz o bem é de Deus. Né? Como falamos agora aqui, João ele demonstra a conduta não cristã de Diótrefes. Né? Deveria ser um excelente, mas ele foi um mau obreiro. Né? Por quê? Porque ele queria ser o maior, ele queria ser o melhor. O desejo dele é que ele fosse o mais notável entre todos. Mas por fim, olha o perigo, por fim, ele começou a fazer oposição à obra de Deus. Ao invés de ser um homem usado por Deus para alcançar vidas, almas, ele se tornou um ímpio. Sim, irmãos, ele começou a não obedecer a Deus. Logo, não estava obedecendo a liderança, a palavra de Deus. Por quê? Porque não havia temor, não havia testemunho de cristão. Não havia nele o temor. Acabou
sendo um homem que seguiu o mal, justamente porque ele foi orgulhoso, e isso levou ele para a ruína. Agora, interessante é que João, quando escreve, ele traz ali exortação a Gaio. Ele poderia simplesmente trazer uma palavra específica para Gaio, mas não, porque Gaio, ele poderia também cair nesse erro, nessa falha. Todos nós podemos. Então, por isso que a palavra diz: quem está de pé, vigie para não cair. Né? Então, nós sabemos que seguir o mal nunca é uma boa opção. Mesmo que nós tenhamos boas intenções, bom pretexto, justificativas, né? Eu vou fazer aqui eu vou fazer esse pecado pequeno aqui, mas porque eu quero corrigir uma situação específica, né? Ou que seja uma única exceção. O mal nunca vai levar o servo para mais perto de Deus. Pelo contrário, vai lançar ele na ruína. Então, nós temos hoje aqui o mesmo conselho que foi dado a Gaio, para mim e para você, juvenil. Nós não podemos seguir o mal. Nós não podemos agir como Diótrefes, de forma alguma. Nem mesmo por uma exceção. A palavra tem vários exemplos de servos infiéis que foram destruídos. Trouxeram prejuízo à igreja e, por fim, eles receberam a sua condenação. Então, que nessa manhã nós possamos ter um coração sincero, reto, né? Muitos foram vencidos pelo pecado, pelo orgulho, pelo ego, mas que nós possamos ter uma vida pautada na palavra de Deus, que nós não sejamos pastores de nós mesmos, na nossa cabeça, na nossa razão, mas que nós sejamos tementes ao Senhor e que a bênção do Senhor possa nos fazer a cada dia servos fiéis a Ele. Amém? Nayara, João disse que quem faz o bem é de Deus. Eu gostaria que você comentasse sobre essa afirmação. Sim, João diz de uma forma muito simples, né, e natural, que quem faz o bem é de Deus. Mas não é bem assim na prática, né? Não flui de nós esse bem, porque a nossa natureza é pecaminosa. Em Eclesiastes diz que o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. E o próprio Jesus disse que o que sai do homem, isso é o que contamina. Então, não é natural nosso de fazer o bem. Nós precisamos de confessar isso ao Senhor, de confessar que somos fracos, que não somos bons. Nós só somos bons quando nós deixamos o Espírito Santo agir nas nossas vidas. Quando confessamos ao Senhor, como deixamos Deus se mover em nós. E aí, o Espírito Santo se movendo em nós, crendo em Jesus, Glória como a Deus. Ele mesmo prometeu, do nosso interior fluirão rios de água vivas. Isso em João 7,38 é falado. Aí nós vamos ser uma fonte de Deus. E tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que contribui, né, para o bem, vem do Senhor. Então, só a partir de quando nós deixamos Deus se mover em nós, que nós podemos ser bons. Glória a Deus, glória a Deus. Também tem uma pergunta do Gabriel para mim. Isso. Amém, glória a Deus. Paz, irmãos, meu nome é Gabriel. Eu queria fazer uma pergunta para o presbítero Davidson. Aqui, como eu posso fazer o bem e ser fiel nos nossos dias? Assim como o apóstolo João disse. Glória a Deus, Gabriel, pela sua participação. Que bênção. Como posso fazer o bem e ser fiel em tudo em nossos dias? Como o apóstolo João disse. Gabriel, todos nós temos diante da nossa vida escolhas. E nós devemos fazer escolhas certas, corretas. Todos têm a opção de obedecer ou desobedecer. Todos nós temos a opção de ser uma bênção ou uma maldição. Na verdade, o ser fiel em tudo não quer dizer como que ele era que eu e você não vamos pecar, já estamos glorificados, somos servos perfeitos. Não. É que
nós tomamos a decisão de não pecar. E veja, algumas pessoas elas se medem pelas suas intenções e julgam o próximo pelas ações. Entenderam? Por exemplo, eu sou bom, eu tenho amor pelo próximo. Mas se eu não tenho essa realidade, se eu não amo, se eu desprezo, não adianta. Eu não tenho amor. Então, que eu e você, que os servos do Senhor, nós possamos, ainda em nossos dias, a cada instante, escolher o bem, escolher a vida para que viva uma vida abundante com a bênção da graça e da paz de Jesus. Amém? Escolha você, Gabriel, escolha você, Juvenil, ser um servo com a vida pautada pela palavra. Glória ser a Deus. você uma bênção. Aleluia. Há um conselho, anda na minha presença e ser perfeito. Que você seja perfeito em Cristo, confiando na graça e na misericórdia dele. Amém? Glória a Deus. Que cada juvenil possa escolher servir ao Senhor e não ultrapassar os limites eternos, para que a bênção do Senhor possa nos acompanhar. Amém? Glória a Deus. Agora também tem o ofertório, não é isso? Momento muito especial. Está aparecendo a ferramenta do Pix, PicPay, os dados bancários da igreja. Eu convido a todos a fazer uma contribuição, a ofertar para a Escola Bíblica Dominical. Também eu convido a todos a fazer parte da campanha dos 1000 valentes para a compra do nosso novo espaço de culto. É um imóvel maravilhoso, nos atende perfeitamente. Então o convite hoje é que você faça parte. Amém? Enquanto Amanda vai soltar agora o louvor, que você contribua, que você faça parte. Se você não reúne em nossa igreja, não conhece, acesse o site marcosdoevangelho.com.br, conheça essa obra, conheça essa grande obra e faça parte. Amém? Glória a Deus. Pois eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Quando estou aqui, quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade boa, perfeita e agradável. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Reina o Espírito
estar fazendo a conclusão para o nosso encerramento, né? Para concluir, Jesus ensinou: qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Os que estão no mundo, aqui incluídos os egoístas, como Diótrefes, não entendem como o Mestre poderia ensinar valores como esses. Que o Senhor nos dê graça para conservarmos um coração como o de Gaio, a fim de agirmos sem pensar exclusivamente nas nossas preferências. Que o Senhor Deus nos guarde, né? Amém. Nos dê sempre um coração quebrantado. E a gente precisa também lembrar, né, que o nosso ego, ele vai sempre nos impedir de nos humilharmos principalmente diante de Deus. Buscarmos a face do Senhor. Ele concorre todo o tempo contra isso, né? Então que Deus possa nos guardar. Amém. Glória a Deus. Que cada juvenil possa desejar ter um espírito excelente, que sejamos luz, sal, que possamos, como o Joseli falou no começo, vamos construir ou destruir. Que cada um de nós possamos construir, somar, que possamos transmitir o amor de Cristo. Amém? Glória a Deus por essa manhã. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Gostaria que o presbítero Joseli fizesse uma oração, encerrando. Amém. Vamos orar então. Esther, quer fazer alguma consideração? Falar alguma coisa? Não? Tá bom? Então vamos orar. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, por esta manhã, pela sua palavra, meu Pai, pela tua bondade sobre nossas vidas. Amém. Ajuda-nos, Senhor, a estar diante de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a nos humilharmos, Senhor, a buscarmos a Tua face. Ó Deus, contempla cada um, Senhor, que está assistindo a esta aula, meu Deus, que o Teu Espírito possa alcançá-lo, transformá-lo, Senhor, de glória em glória, para a glória do Teu nome. Senhor, ser conosco, nos dê, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça, hoje e sempre. Amém. Amém. A todos, a paz do Senhor, bom domingo.